Bom dia, boa tarde, boa noite, Nação Coral. Aqui quem fala é Matheus, do 3 de fevereiro, trazendo mais vídeo para vocês. No vídeo de hoje, eu e o Osés aqui, a gente vai reagir à entrevista que o Irã Barbosa deu ontem à Rádio Jornal para o João Vitor Amorim e ao Edinaldo. Entrevista essa que deu o que falar. Para quem não conhece ainda, o Irã é um dos homens fortes da SAF do Santa Cruz, que não dava muitas caras, mas agora ele resolveu aparecer e foi uma entrevista que agregou muito, tirou muitas dúvidas, né? Antes de começar, eu peço para você se inscrever no canal, deixar um like no vídeo, compartilhar o vídeo. Também convido você a seguir nossas redes sociais, é importante demais, porque você vai permanecer bem informado. A gente posta notícias todos os dias lá e você vai dar aquela moral para o nosso trabalho. Também convido você a se tornar membro do canal. Você vai fazer parte do nosso grupo de membros, onde tem notícias em primeira mão. Tem uma resenha legal lá. Se você gosta de falar do Santa Cruz, é o lugar certo. A gente passa o dia falando do Santa Cruz lá. E você vai fortalecer demais o nosso trabalho. Tem plano de membro de até R$3, então é um preço muito baixo e vale a pena, na descrição do vídeo. Bom, vou pedir aí para o Osés colocar o vídeo na tela para a gente já começar a fazer o react. Do Santa Cruz, eu espero que isso fique muito claro. Na nossa visão, o dono do Santa Cruz é o torcedor. A SAF do Santa Cruz, se o Santa Cruz fosse só uma empresa, não tivesse a torcida do Santa Cruz, ela era uma RJ que você compra por R$1, porque a dívida é maior do que o patrimônio. Isso. Então você geralmente vai na empresa e compra essa dívida por R$1. O que tem valor absoluto no Santa Cruz, o que faz o Santa Cruz ser essa sumidade, é a marca, né? É o torcedor. Porque a marca não é nada sem o torcedor. Eu conheço, eu venho de Belo Horizonte, você tem lá o América, foi Deca campeão, já teve a maior torcida do estádio, e hoje é a menor torcida. Deixa eu lhe trazer um lembrete para reforçar. Bom, esse primeiro ponto aí, Matheus, ele fala uma coisa interessante e algo que a gente, como torcedor, talvez a gente enxergasse, mas de uma forma não tão clara como o Irã falou, né? Uma coisa importante. O Santa Cruz, marca é importante, mas essa marca sem a torcida, ela não existiria. É uma coisa que muito torcedor tem isso na cabeça, mas a gente meio que não enfatizava a forma de tratar, né? E eu acho que o Irã foi muito certeiro quando ele traz esse argumento, né? O Edinaldo até fala a marca, ele não, o torcedor. Sem o torcedor, a marca não era nada. Osés, eu concordo com ele, porque se a gente pegar o Santa Cruz nos anos 70, era uma marca forte, e mesmo que ele não tivesse tanta torcida, ele era uma marca forte no futebol brasileiro. Mas se a gente pegar o Santa Cruz atualmente, é um clube enfraquecido com uma grande torcida. Então, se a gente pega o Santa Cruz atual e tira a torcida dele, o Santa Cruz ia ser um clube, uma marca totalmente esquecida. Então, defasado. Exatamente, eu entendo o ponto de vista dele, como ele falou, o América é um clube que joga a Série B, joga a Série A, Deca campeão, mas não tem torcida, então tem uma marca, mas não é tão forte, porque não tem uma torcida grande. Então é isso mesmo, a torcida do Santa Cruz exatamente, é importante demais. A nossa culturalização, né? A gente não é só um time de futebol, a gente vai muito mais além disso. E isso é o que sustenta o Santa Cruz, né? Lá quando você vai lá eu já tive a graça de conhecer Minas Gerais, e você vê que as crianças migraram. Hoje ainda a gente consegue ver crianças com camisa do Santa Cruz, vivendo no Santa Cruz, mas em outros estados, com as possibilidades e a crescimento exponencial de outros clubes, as crianças, os jovens migraram para os clubes que traziam mais alegria, mais sucesso, né? E o Santa Cruz, por incrível que pareça, por ser esse meio social, ainda se permanece forte. Então, é um ponto muito crucial que o Irã toca aí. Vamos falar também aqui sobre outro ponto importante aqui, vamos ouvir, vamos debater aqui. Lembra um Santa Cruz de dezembro do ano passado? Bom, estava numa situação tão ruim que é até difícil lembrar dele. Olha, eu lembro, não vou nem falar do ano passado, eu lembro desse ano, um jogo contra o Asa. E eu lembro do torcedor, de como que ele saiu, de como que as pessoas enxergavam Santa Cruz. Quando a gente falou de um Santa Cruz de R$1 bilhão,
Simplesmente ninguém. Ninguém, a não ser o torcedor, porque o torcedor tem certeza, o torcedor conhece, sabe o que é o Santa Cruz. Ninguém no Brasil achava esse projeto viável. Hoje tem gente achando barato. Depois que você coloca Galhardo, depois que vem Felipe Alves, depois que o time é o primeiro lugar isolado, Treinador depois novo. que o time está voando com o Marcelo Cabo, podendo ir para a Série C, R$1 bilhão é pouco. O Arruda é muito. Mudou o cenário. E sempre muda. E esse é o importante da SAF. Porque mais do que dinheiro, o que a gente traz para dentro do Santa Cruz, e a gente também traz muito dinheiro, o que a gente traz é gestão. E aí, quando a gente tirou esse projeto, a gente tirou 3 diretores de dentro da maior gestora de fundos independentes do Brasil. O Márcio Cadar era presidente do banco de investimentos da maior gestora de fundos independentes. E tem mais 2 diretores que ainda são sócios aqui, ex-diretores, que ainda são sócios aqui. Gente que sabe de dinheiro como ninguém, que conhece como ninguém, que estava lá dentro de um fundo de administração de 381 bilhões de reais, que para você ter uma ideia, o orçamento do Estado de São Paulo não chega perto disso. Imagina, né? Então, o que a gente veio lidar com grandes volumes de dinheiro já é uma constante. E conhecer grandes empresários, trazer grandes investidores, trazer grandes parceiros comerciais. A ideia, mais do que aqui, e o que a gente acredita, é que o Santa Cruz, e isso eu não tenho dúvida, o Santa Cruz, eu acho que em 15 anos, se não for o maior time do Nordeste, vai estar brigando para ser. Isso é importante. O João em 15 anos é a sua previsão. Olha, tudo que é bem feito é feito com base e é feito com tempo. Bom, eu acho que para quem gosta de se empolgar, essa parte da entrevista traz pontos importantes. Parabenizar o João Vitor Amorim, também o Edinaldo pela participação, mas a condição ali foi muito boa, esse envolvimento e esse momento, né? Isso traz muitos detalhes de euforia, mas também de atenção. Por quê? Ele diz que trouxeram, ele comprova, né? Porque trouxeram 3 investidores dos maiores fundos, né? Até aquele fundo Reag Investimento, né? Que o Mascadá era sócio lá também, e mais 2 pessoas que vêm de lá, onde administravam ali 300 bilhões de reais. E o ponto importante, eles estavam administrando dinheiro dos outros, né? Obviamente que é um fundo de investimento, então quem aporta ali, então todo mundo que aporta se conhece, todo dinheiro que passa se conhece, e o conhecimento, ele muitas vezes vale mais do que dinheiro. Então, o Irã Barbosa, ele é muito certeiro no ponto quando ele fala sobre essa questão do investimento e das pessoas, porque é muito importante esse detalhe. Quando você tem as pessoas certas nos lugares certos, acabou. Santa Cruz é um time que precisa voltar a ter ascensão. E o que ele falou é importante. Quando Santa Cruz foi 1 bilhão lá em janeiro, que loucura, 1 bilhão. Ninguém se falou. As coisas foram evoluindo, Galhardo foi chegando, o time foi chegando, o time foi se ajustando e agora começa a guerra, né? Mas o que ele está trazendo de cenário é que tem muita gente que ainda não apareceu, de muita responsabilidade, de muito capital intelectual e conhecimento de mercado. Isso é muito importante para a gente, Matheus. Osés, alguns pontos me chamaram a atenção. Ele falou sobre o fim de ano, o torcedor do Santa Cruz estava sem perspectiva, e eu posso falar porque aquele 13 de Santa Cruz eu estava lá e eu sei a sensação do torcedor saindo da Arruda naquele jogo. A sensação era de mais um ano. Meu Deus, mais um ano de tragédia. Mais um ano de tragédia. Então, a perspectiva hoje da gente é muito diferente, né? É muito diferente. E a do clube também é, como você falou e ele falou. Chegaram reforços de peso, perspectiva de vir mais reforços, perspectiva de um Arruda reformado, mas ele falou 15 anos, né? E outra coisa, para ser top Nordeste. Aí o torcedor pode se perguntar, mas o Santa Cruz já é top Nordeste? O Santa Cruz é
se existe um G6, G7 do Nordeste, o Santa Cruz com certeza está no top 5 para mim. Tá? Mas hoje mudou muito isso, porque a gente tem o Bahia com o Grupo City, investimento pesado. A gente tem o Fortaleza, que apesar de não ter investimento de SAF, de grandes investidores, hoje está num patamar nível Nordeste absurdo, jogando Libertadores todo ano. Então, hoje, para o Santa Cruz chegar a ser top Nordeste, é isso que ele quer dizer. Ser top Nordeste hoje é a gente estar no nível que o Fortaleza tá, que o Bahia tá. O rival nosso eu não coloco, porque o rival nosso sobe para brigar para não cair. Então, top Nordeste que eu coloco é Fortaleza, Bahia. Então, essa a fala do Irã. 15 anos é isso mesmo, torcedor. O Santa Cruz está no fundo do poço aí, 4ª divisão, muita dívida, vai ter que se organizar. Então, a construção... Levantar um prédio demora muito, né? É isso que eles vão fazer para o Santa Cruz. Então, paciência agora, né? Se a gente não tinha... Se a nossa perspectiva em 15 anos era estar talvez na Série D ainda, a nossa perspectiva agora em 15 anos é estar pelo menos na Série B. Mas ele dá uma perspectiva longa, mas a gente sabe que não é 15 anos, né? Eu acredito que em 10 anos o Santa Cruz talvez esteja aí já na Série A fazendo manutenção. A perspectiva dele em 3 anos está na Série B, né? Ele fala do acesso esse ano, acesso próximo ano e está em 3 anos na Série B, que seria uma ascensão meteórica, né? Um time que estava tudo... até pouco tempo eu estava conversando com algumas pessoas sobre uma folha salarial de 450 mil. Hoje a gente tem Galhardo e Felipe Alves no elenco. Então, são coisas... O futebol ele também é muito... ele muda muito, né? Ele é muito... Ele não é a régua de 3, né? Então, tá que Santa Cruz estava trabalhando com uma folha de 450 mil, hoje tem uma folha beirando ou passando de 1 milhão. Então, basicamente, são novos ares, novas visões e pessoas novas trazem isso, né? Vamos lá para mais uma parte da entrevista aqui. Um ponto, Osés. Desses acessos aí, esse é o mais importante, eu acho. Da saída D é o mais importante esse ano. Porque se não sair esse ano, eu acho que vai ser um atraso aí de 3, 4 anos no projeto. Eu acredito que é por aí também. Vamos lá, mais um corte aqui sobre a saída de Márcio Cadá, que ele fala também. Importante a pessoa de dentro falar sobre o que aconteceu e a gente aqui vai tentar também elucidar o torcedor, se caso tenha dúvida. Vamos lá. Da SAF. Mas por que o Márcio Cadá saiu de uma vez por todas assim do grupo? Eu não posso falar por questões contratuais e a gente tem um negócio. Mas uma coisa que eu quero deixar muito relacionada aqui com o torcedor existe um jogo de bastidor poderosíssimo hoje dentro do Santa Cruz. E eu não estou falando, eu estou falando, você pega ali no conselho, tem umas 3, 4 pessoas que não estão dispostas a botar a cara, mas é impressionante o que esses caras têm feito para derrubar a SAF. Teve um conselheiro que literalmente foi na Faria Lima, e cara de uma empreiteira muito forte aqui do Nordeste, falando que essa empreiteira dele não faria negócios com um fundo que colocasse dinheiro dentro da SAF de Santa Cruz. Caramba. Então, assim, isso... É muito sério, né? Isso é uma coisa muito grave de fazer. E esses nomes podem ser dados, João? Eu não vou, porque essas pessoas não tiveram a coragem de botar a cara para criticar. Uhum. E não tiveram a coragem de sentar com a gente para ter uma conversa saudável sobre Santa Cruz. Então, eu acho que elas não merecem ser citadas aqui, mas eu acho que facilmente o torcedor vai saber identificar na hora que você abrir a votação. Na hora que você abrir a votação da SAF ali, eu te garanto que essas pessoas vão estar na coluna do não. Ou então não vão ir no dia. Ô, Irã, Matheus, eu deixar tu começar aí porque é pesado, tá? É revoltante, né? Ouvir isso aí, a pessoa... Ele falou dono de empreiteiro, o torcedor, ele sabe mais ou menos quem são as pessoas. Infelizmente, a gente não pode falar porque questão processual, né? Mas é revoltante você ouvir isso, né? Do Irã. São pessoas que se dizem torcedores do Santa Cruz, que a gente não tem como a pessoa ser torcedor do Santa Cruz fazer isso. A pessoa ameaçar quem botar dinheiro no Santa Cruz não vai fazer negócio com a minha empreiteira. Então,
A gente esperava isso, né, Osés, que isso fosse acontecer. A gente esperava. O Bruno disse que é unanimidade dentro do Santa Cruz da SAF. Eu custei um pouco a acreditar isso, porque a gente conhece o Santa Cruz. Eu tenho 31 anos, dos meus 31 tem 21 de Santa Cruz. O Osés também, mais ou menos, a mesma coisa. Então, a gente sabe que tem muita gente mal intencionada dentro do Santa Cruz ainda, que tem gente que usa o Santa Cruz como meio de vida, que a gente é o sustento de algumas pessoas do Santa Cruz. Então, essas pessoas, claro, que não querem perder o Santa Cruz, porque se eles saírem do Santa Cruz, eles vão ter que voltar a trabalhar, coisa que há muitos anos eles não fazem na vida deles, né? Então, mas com a SAF sendo concretizada, pode ter certeza que essas pessoas vão sair do clube. E um detalhe que ele falou na votação, essas pessoas ou estão na coluna do meu ou nem vão. Então, o torcedor ele tem que ficar muito atento aos detalhes. O torcedor precisa ficar muito atento aos detalhes. Quem sumiu nos últimos tempos aí, quem é contra a SAF, quem vai estar lá no dia da votação, quem vai estar ausente. O torcedor do Santa Cruz, ele sabe quem é contra a SAF, né? Como eu disse aqui, infelizmente a gente não pode citar. Mas é isso, o torcedor tem que ficar atento, porque o Irã falou, o torcedor do Santa Cruz é uma marca muito forte. E essa torcida agora, ela vai ser mais importante do que nunca. A torcida do Santa Cruz no decorrer dos anos foi muito importante para manter o Santa Cruz vivo. Agora, para mim, vai ser a parcela principal de participação da torcida na vida do Santa Cruz, vai ser agora. Porque se a torcida não se atentar, se a gente não participar efetivamente do processo da SAF, essas pessoas aí podem tentar derrubar. Coisa que eu acho que não vai acontecer. Então, por isso que a gente criou esse canal, a gente disponibiliza o canal para a torcida do Santa Cruz. Qualquer coisa que tiver, pode mandar no chat, que a gente vai divulgar, a gente vai ajudar. Mas é isso, eu convido a torcida a ficar atenta a todos os detalhes nos próximos meses, aí, dias, para a gente saber o que vai acontecer. A gente não pode deixar esse negócio dar para trás, porque é a última chance do Santa Cruz ter uma vida. Então, a gente não pode deixar esse negócio dar para trás, tá? E quando eu falo isso, eu não estou chamando o torcedor para ameaçar, para fazer nada, não. Eu estou chamando o torcedor para exercer a função e o papel dele dentro do clube, que é participar do processo da SAF. Exato, né? A gente precisa, nesse momento, no momento capital, né? De se posicionar. Você ter a sua posição, sua defesa, querer demonstrar que você quer, é isso que a gente pede, né? A gente não pede que ninguém vá na rede social de ninguém vá atrás de alguém, isso aí não some nada. O que soma é o debate elevado, a gente elevar o debate. Se você é do contra, eu convido a você a vir participar e trazer seu ponto. Isso aqui é um debate democrático e a gente precisa. O contraditório, ele é muito bom, desde que venha embasado. O contraditório, por ser contraditório, não é legal. Então, se você tem uma ideia, se você discorda, pode trazer a ideia, pode debater. E, por favor, mostrar a cara, colocar um nome, uma foto. Isso é importante, porque ninguém aqui vai caçar ninguém por pensar diferente. Inclusive, eu estimulo ao pensamento diferente para a gente conseguir elevar o debate, que é isso que a gente precisa em Santa Cruz. Santa Cruz passou anos em resumo de debate. Não vamos discutir isso e acabou. Não vamos discutir isso e acabou. E não precisa ser assim. A gente precisa evoluir o debate, a gente precisa elevar o debate. E o que está acontecendo são pessoas que são contra a SAF, defendem interesses de outras pessoas, que nem interesse próprio defendem interesse de outras pessoas, para poder ficar bem na fita, garantir alguns benefícios, algumas coisas, e isso não pode ser maior que Santa Cruz, tá? Então, vamos juntos. Dessa vez a gente precisa estar mais ligado mais do que nunca, e eu peço a você que ainda não se posicionou, que se posicione, e mesmo assim, se você pensa diferente, também se posicione, porque a gente precisa entender o que cada torcedor tem a falar. E é isso que é o propósito do nosso canal aqui, é isso, alimentar o debate democrático e sempre ser Santa Cruz acima de tudo e de todos, beleza? Então, é isso. Eu acho que a gente já está falando muito sobre essa questão de brigas políticas, é uma coisa que eu não queria nem entrar, mas o Irã trouxe à tona, a gente precisa comentar. E para finalizar essa parte do vídeo, lembrando que vamos ter outros vídeos reagindo à entrevista, a gente vai falar sobre o Arruda e Patrimônio. Matheus.
É isso. A ideia é ter 2 ou 3 vídeos hoje aqui, depois vai ter live com chat, depois vai ter pré-jogo, então o conteúdo não vai faltar. E eu acho que seria bem interessante a gente conseguir trazer algum torcedor que é contra a SAF aqui, para entender o ponto de vista. Pô, por que tu é contra? Eu quero que tu explique. Nem ser contra, né? Tem uma ideia diferente, né? É isso. Eu acho que seria bem interessante. Quem quiser, é só deixar um comentário, chegar lá no Instagram. Se o debate for de forma saudável e respeitosa, eu acho que vai ser bem legal. Bom, é isso. Como eu falei aí, hoje vai ter mais 1 ou 2 vídeos aqui sobre esse assunto, sobre a mesma entrevista. Live com chat, live pré-jogo, domingo tem jogo. Eu convido o torcedor aí, o Arruda. E vamos nos engajar nessa causa aí, que é o Santa Cruz, a SAF. E, mais uma vez, eu convido, se você tem um contraponto da SAF, venha fazer uma live ou até um vídeo feito esse aqui com a gente, um vídeo de 20 minutos, 25 minutos, vai ser bem legal. É isso, um abraço a todos, se inscreva no canal, deixa o like. Ozer, tamo junto, meu velho.